Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um resumão sobre os neurônios e as células da glia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck, seja muito bem-vindo ao meu canal Anatomia, etc. Aqui no canal a gente tem aulas de anatomia, fisiologia, eu trago curiosidades sobre o corpo humano, discussões de casos clínicos reais, dicas de estudos e muito mais. Então, se você tiver interesse ou curiosidade sobre esses assuntos, dá uma sondada aí no canal, vê se você gosta dos vídeos e se você gostar, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não tá entregando o meu conteúdo para todo mundo que é inscrito. Então, quando você clica no sininho de notificação, você garante que você vai ser avisado quando eu colocar um vídeo novo e aí você não perde nenhum conteúdo, tá bom? Todas essas videoaulas mais recentes do canal contam também com conteúdo em PDF, com todos os mapas mentais, com todas as informações e as ilustrações que vão aparecer aqui na aula. Você pode adquirir esse PDF aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link, ou você pode se tornar um membro do canal no nível anatomista entusiasta. Se você se tornar um membro do canal nesse nível, você vai poder ter acesso a todos os PDFs das aulas mais recentes de forma gratuita. Você só precisa assinar a membresia do canal. Tá bom? Existem outros benefícios para membros do canal, outros níveis também, então se você tiver interesse em conhecer esses benefícios, clica aqui no botão Seja Membro. Vamos para o assunto da aula de hoje, então, que é fazer um resumão aí de tecido nervoso, né? Falar sobre os neurônios e sobre as células da glia. Preparados? Então pega papel e caneta que eu vou revisar tudo aquilo que você precisa saber sobre o tecido nervoso, sobre os neurônios e as células da glia. O tecido nervoso, gente, ele vai apresentar dois componentes principais, que são duas células, né? Dois tipos de células, os neurônios e as células que a gente chama de células da glia ou gliócitos. Os neurônios também são chamados de células nervosas e são eles as células responsáveis pela recepção, pela transmissão e pelo processamento dos estímulos no nosso sistema nervoso. Apesar deles poderem se apresentar de formas diferentes, a maior parte dos neurônios tem algumas estruturas em comum, como, por exemplo, o corpo celular, que é a região mais volumosa do neurônio e que contém o núcleo da célula, porque ele é uma célula. Os neurônios também têm os dendritos, que são prolongamentos que partem aí a partir do corpo celular e são especializados na função de receber estímulos vindos de receptores de sensibilidade ou então estímulos vindos de outros neurônios. E a gente tem também o axônio, que é um prolongamento responsável por conduzir os impulsos nervosos. Graças ao axônio, muitos neurônios possuem um grande alcance. A gente tem neurônios, por exemplo, que chegam perto aí de 1 metro de comprimento, motoneurônios que estão ali no membro inferior, tá bom? Eu brincava com os meus alunos em sala de aula, né, que esses neurônios que vão aí para os membros inferiores, quanto maior a perna da pessoa, maior o axônio desses neurônios. Então imagina os neurônios da Ana Hickman, né? Eles devem ter um axônio de 1,20 m de comprimento, porque a perna da mulher tem 1,20 m de comprimento, né? Além dessas estruturas, grande parte dos neurônios de um adulto possui um revestimento do axônio, tá? Dos neurônios. Possui um revestimento intermitente. Intermitente significa que ele não é contínuo, né? Que ele deixa espaços ao longo aí, então, do seu axônio. Esse revestimento é chamado bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela tem a função de garantir uma maior velocidade de condução aos impulsos nervosos. Os espaços do axônio que não são revestidos pela bainha de mielina são chamados nódulos de Ranvier ou nodos de Ranvier. E esse arranjo do axônio, né, garante a esses neurônios uma condução nervosa do tipo saltatória. E é graças a essa condução do impulso nervoso que ele acaba conseguindo passar de maneira muito mais rápida pelo neurônio, porque a despolarização ela vai acontecer apenas em algumas partes do neurônio e não no axônio inteiro. Bom, de acordo com a sua morfologia, os neurônios eles têm uma classificação. Eles vão ser classificados em multipolares, em bipolares ou pseudo-unipolares.
Os neurônios multipolares, eles são neurônios que têm diversas extensões saindo a partir do seu corpo celular, que nós chamamos de dendritos. E esse tipo de neurônio vai ter apenas um axônio. A maior parte dos neurônios do corpo são multipolares. Os neurônios bipolares, eles possuem apenas um dendrito e que depois vai se ramificando. E tem também um axônio. Esses neurônios, eles são encontrados na mucosa olfatória e no aparelho vestibular e na retina também. Os neurônios pseudo-unipolares, eles possuem um único prolongamento e que depois se divide em dois, cada um indo para um sentido diferente. Um indo para a periferia do corpo e o outro indo em direção ao sistema nervoso central. Esse tipo de característica é encontrado nos neurônios sensitivos do sistema nervoso periférico. De acordo com as suas funções, os neurônios eles podem ser classificados em motores, sensitivos ou interneurônios. Os neurônios motores eles são chamados também de neurônios eferentes, que são aqueles que levam o estímulo do sistema nervoso central em direção à periferia do corpo, para os músculos ou para as glândulas. Eles controlam, então, os órgãos efetores, que são glândulas endócrinas ou exócrinas e os nossos músculos. Já os neurônios sensitivos, ou sensoriais, eles são chamados de neurônios aferentes. São aqueles que captam as informações sensitivas vindas do ambiente ou do nosso próprio corpo e conduzem essas informações em direção ao sistema nervoso central. Por último, a gente tem os interneurônios que eu citei para vocês. Esses são neurônios que estabelecem comunicação entre outros neurônios, formando aí circuitos complexos. Lembrando que as funções mais complexas do nosso sistema nervoso dependem justamente desses circuitos e dessa comunicação entre vários neurônios. Portanto, os interneurônios são importantíssimos. No sistema nervoso central, os corpos dos neurônios são encontrados naquilo que a gente chama de substância cinzenta. Lá no cérebro, essa região é denominada córtex e ela fica localizada na periferia desse órgão. Mas esse padrão muda quando a gente chega lá na medula espinal, onde a substância cinzenta ela está localizada no centro da medula, formando uma estrutura que a gente chama de H medular, porque ela literalmente se parece com a letra H. Já nos locais do sistema nervoso onde a gente encontra axônios de neurônios, a gente tem uma coloração mais esbranquiçada, isso pela presença da bainha de mielina. Esses locais, são chamados de substância branca. Bom, vamos relembrar agora quem são as células da glia, ou os gliócitos. As células da glia, gente, elas são células que se encontram em maior quantidade no nosso sistema nervoso. A gente tem mais célula da glia do que neurônio. Em média, a gente tem 10 células da glia para cada neurônio. E de forma geral, essas células vão ser células responsáveis por sustentar, proteger e nutrir o nosso sistema nervoso. A gente tem vários tipos de células da glia. E esses tipos são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann, as micróglias e as células ependimais. Os astrócitos, eles são células que fornecem sustentação e nutrição aos neurônios. Os oligodendrócitos, eles vão ser responsáveis por formar a bainha de mielina nos neurônios que estão presentes no sistema nervoso central. As células de Schwann também formam bainha de mielina, mas nos neurônios presentes no sistema nervoso periférico. Já as micróglias são células fagocitárias, que atuam nos processos de inflamação e de reparação do nosso sistema nervoso. E por fim, a gente tem as células ependimais, que são células de revestimento. Elas revestem as cavidades encefálicas e o canal central da medula espinal. Revisando então, o nosso tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia. Os neurônios são formados por corpo celular, por dendritos e por axônio. A maior parte deles contém a bainha de mielina, revestindo de forma intermitente o seu axônio.
De acordo com a sua morfologia, eles podem ser classificados em multipolares, bipolares ou pseudo-unipolares. E de acordo com as suas funções, eles são classificados em neurônios motores, sensitivos ou interneurônios. Corpos de neurônios são encontrados na substância cinzenta, e essa região é denominada córtex do cérebro e H-medular na medula espinal. Em relação às células da glia, a gente tem vários tipos de células, como os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann, as micróglias e as células ependimais. No geral, essas células são responsáveis por sustentar, nutrir e proteger os neurônios. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula e ela tenha servido para vocês revisarem aí os principais conceitos relacionados ao tecido nervoso. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha, manda o seu comentário se você gostou ou não, se a aula te ajudou e quais os outros assuntos que você gostaria que eu fizesse um resumão aqui no canal. Lembrando que se você gostou, você pode compartilhar essa aula no botão aqui embaixo, compartilhar com os grupos de WhatsApp dos seus colegas aí da faculdade, ajudando eles a estudar também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.